Quando você faz uma transação no Bitcoin, ela não é confirmada imediatamente. Você espera 10, 20 minutos. Para ter uma certeza real, você precisa de até 6 blocos sendo validados segundo os especialistas. Não se trata de um bug, e sim de um design intencional da rede. O Bitcoin precisa desse tempo para consultar de forma segura todos os principais mineradores da rede, e assim conseguir a certeza de que nenhum grupo conseguiu enganar a rede. E assim surgiu a dúvida que o pesquisador de Harvard passou 10 anos tentando explicar. É possível ter a mesma segurança do Bitcoin descentralizada, não em minutos, e sim em segundos? Eu sou Leandro Guedes, aqui no Blindagem Cripto você vai aprender a sair da mentalidade de um investidor emocional para a mentalidade de um investidor estratégico. E a resposta então que esse cientista encontrou foi a Real Time Decentralization, e a Caspa é a única rede no mundo criada para torná-la real. Hoje, então, eu vou te explicar esse conceito em uma linguagem simples. E junto com ele, 5 motivos reais para que você possa considerar ter esse ativo na sua carteira. Tudo isso com dados atualizados de julho de 2026. Então, fique comigo. O Bitcoin é altamente descentralizado e isso é muito bom. Mas a sua segurança depende de tempo. Tempo o suficiente. Durante os minutos entre uma transação realizada na rede e a confirmação dela em um bloco, para que o Bitcoin possa consultar todos os principais mineradores e assim validar aquela transação, ela poderá ser revertida. Então, as reorganizações da carteira serão possíveis durante essa janela de tempo. Pode haver até uma censura temporária durante esse período, porque durante todo esse tempo a rede ainda está contando os votos. Se você, meu amigo, já negociou as runas, sabe muito bem disso. Uma transação pode superar a sua compra se ele pagar mais pela transação na rede. E você que estava esperando o ativo chegar na sua carteira, vai para o seu coleguinha. O Dr. Somponsky então chamou isso de um problema central. O Bitcoin é descentralizado, mas não em tempo real. O Real Time Decentralization, que é a RTD, é a capacidade então de amostrar todos os principais validadores da rede em apenas alguns segundos. Tudo isso no tempo de ida e volta da internet comum, sem ter que esperar horas para isso. Uma analogia que ele usa para essa situação é perfeita. Ele equipara ela a uma pesquisa eleitoral. Imagine 1 milhão de mineradores e validadores da rede ao longo do mundo. No Bitcoin, você coleta então poucas amostras em cada um desses minutos seguintes. E isso gera apenas poucos blocos por hora. É como você tentar adivinhar então o resultado de uma eleição com 1 milhão de eleitores, ouvindo um deles a cada minuto. E para ter então uma certeza estatística de quem está ganhando essa eleição, você vai precisar de algumas horas. O Caspa, nessa situação, então, você veria ele coletando milhares de informações em apenas alguns segundos. É como se você estivesse ouvindo 10 mil pessoas simultaneamente. Com mais amostras independentes, a probabilidade de que você interprete mal quem é a maioria honesta dentro da rede cai drasticamente. A rede então consegue ter uma confiança estatística em apenas alguns segundos. Mas então por que isso precisa de mineração? Porque o Proof of Stake não resolveria isso. Essa posição gera um debate acadêmico. Mas de acordo com a posição da equipe do Caspa, a mineração Proof of Work produz eventos aleatórios independentes. Cada bloco processado, então, é uma amostra genuinamente aleatória da distribuição do poder de processamento global. Quanto mais frequentes esses eventos, melhor você conseguirá medir a maioria honesta em tempo real. O argumento central, então, da equipe é que o Proof of Stake não gera o mesmo tipo de amostragem estatística continuamente. Esse ponto de vista é deles. É apenas um posicionamento defendido e não uma lei rigorosa. E o que então o RTD vai habilitar enquanto ele funciona? Serão 4 aplicações que não existiam antes. A primeira delas é uma liquidação praticamente instantânea. A intenção do protocolo é oferecer a mesma segurança que 6 blocos processados dentro da rede do Bitcoin possui em apenas alguns segundos. Para a utilização em pontos de vendas no comércio, essa é a verdadeira razão para ele ser útil ou não. O segundo deles é a resistência à censura em tempo real. A própria capacidade da rede a resistir às interferências se torna quase que instantânea. Essa estrutura é relevante para mercados financeiros, pagamentos e liquidações e leilões. Terceiro ponto aqui seria o sequenciamento descentralizado de eventos. Quem comprou primeiro? Qual a ordem chegou antes? Hoje, muitos protocolos precisam de um sequenciador central para responder essa informação. Já o RTD permite que a própria mineração resolva a questão da ordem quase que em tempo real, sem a necessidade de um intermediário. A quarta delas, talvez a mais interessante para o futuro, que são os oráculos descentralizados. Imagine perguntar continuamente para a rede: qual o preço o mercado considera correto agora? O evento X aconteceu? Em vez, então, de depender de um operador centralizado, a própria rede poderia fornecer
informações relevantes e corretas em tempo real, baseada na maioria honesta dentro da rede. Essa é uma linha de pesquisa ativa dentro da equipe do Caspa. Agora vamos entender então como a equipe do Caspa transforma o RTD em uma realidade técnica. O Bitcoin produz uma corrente de blocos, uma atrás da outra em sequência. Quando dois mineradores encontram o mesmo bloco ao mesmo tempo, apenas um bloco sobrevive. O outro é completamente descartado pela rede. Trabalho desperdiçado e hash rate dispensado. Por isso, então, que o Bitcoin precisa de 10 minutos entre seus blocos. Com isso, ele consegue minimizar esses conflitos dentro da rede. Se acelerar demais, a rede acaba ficando insegura. E o Caspa resolveu isso de uma maneira diferente. Ao invés de criar uma corrente linear de blocos, ele criou uma rede de blocos. Então, quando dois blocos são encontrados simultaneamente dentro da rede do Caspa, ambos serão incluídos. Ambos, assim, vão contar para o consenso. O protocolo GhostDAG ordena, então, essa teia e determina qual cadeia é válida, sem descartar o trabalho dos mineradores paralelos. O resultado disso, a rede pode processar vários blocos por segundo sem perder a sua segurança. Muito pelo contrário, quanto mais blocos, mais hash rates, mais amostras serão confirmadas e maior será a confiabilidade da rede. Isso é o RTD atuando na prática. E os dados de julho de 2026 confirmam essa execução. Em maio do ano de 2025, o Caspa ativou o protocolo Crescendo. Foi uma reescrita completa do código de Rust, saltando de 1 para 10 blocos processados. O tempo de bloco, então, saiu de 1000 milissegundos para apenas 100 milissegundos. Sem interrupções e sem falhas, a rede, então, processou de forma cirúrgica. E hoje, então, em julho de 2026, a rede processou mais de 2 bilhões de transações sem nenhuma falha. Então, agora vamos abordar quais são os 5 motivos que você deveria levar em consideração ao olhar para esse ativo. Durante anos, o caso foi precificado como uma rede rápida de processamento de ativos, mas dentro dele não havia programabilidade, sem DeFi, sem nenhum token nativo dentro dessa rede. Mas em julho deste ano, o Tokata mudou exatamente isso. 3 funcionalidades novas entraram em funcionamento simultaneamente. A primeira delas são tokens nativos KRC20. Antes do Tokata, você criar um token dentro da rede do Caspa era um processo improvisado e fora do protocolo do CAS. Agora, todos os tokens que são criados vão diretamente para a rede, com a mesma segurança e finalidade do CAS. Dessa forma, então, temos a rede do Caspa sendo aberta para a inclusão de novos tokens. Os demais ativos digitais também podem ser incluídos, inclusive stablecoins. A segunda delas são covenants via Silverscript. É uma forma de colocar condicionantes em uma transação, criar cofres temporários, carteiras de multi-assinaturas, lógicas básicas de finanças descentralizadas diretamente na camada L1. Tudo isso sem precisar de contratos separados. E a terceira delas é o que conecta ao RTD. O Caspa passou então a conseguir provas criptografadas diretamente on-chain, incluindo verificadores compatíveis com os padrões mais utilizados dentro do mercado. Isso permite que camadas L2 se conectem diretamente ao Caspa de forma limpa, permite que oráculos descentralizados sejam construídos. E com isso o RTD pode ganhar aplicações concretas. Uma ressalva honesta aqui: o Tokata não é um ambiente Solidity completo. Contratos com estado pesado, como o protocolo de empréstimo dentro da L1, ficam para os L2 e VPROGs no futuro. O que o Tokata fez foi construir um andaime, a fundação técnica para que essas atualizações sejam possíveis. Para o mercado, o impacto foi direto, pois com o Tokata, o Caspa pôde abrir as suas portas para programadores e para o DeFi. O motivo número 2 foi a emissão sem cliff, sem nenhum VC tendo que desovar em cima de você. Em julho de 2026, o Caspa atingiu um marco numérico muito importante. Mais de 95% de todos os seus blocos já foram minerados. E isso significa que menos CAS chegarão ao mercado com pressão vendedora nos próximos meses. E a inflação agora anual está estimada em menos de 1% e continuará caindo. Comparando com outros projetos dessa série, temos o Zama com 80% do seu supply ainda circular, Genius e DRV 65%, e o Camino tem mais de 50% ainda para circularem no mercado. Todos eles terão pressão estrutural de venda ao longo dos próximos meses. O CAS tem um perfil completamente oposto a tudo isso. Não houve pré-mineração, não houveram cliffs para que os VCs pudessem desovar tokens. Não tem nenhum fundo da equipe para ser liberado na cabeça dos seus investidores. Cada CAS que existia ou existe foi minerado. Uma equação básica que então seria: a disponibilidade devido à mineração está caindo. Se a demanda crescer pela ativação do DeFi dentro da rede do CAS, o preço vai refletir essa assimetria. E o impacto então dentro do CAS será muito mais direto do que nos protocolos que ainda têm inflação para desovar no mercado. Esse não é um argumento de time preciso, é uma condição estrutural que favorece o token do CAS. A carteira blindada do canal está chegando.
Nela investirei publicamente e explicarei o porquê de cada um dos meus investimentos. Se você quer saber se o CAS fará parte dessa carteira, inscreva-se no canal e acompanhe essa jornada. Grandes coisas estão por vir. O motivo número 3 foi o seu lançamento justo, igual ao Bitcoin. Em novembro do ano de 2021, o token CAS foi lançado sem nenhuma pré-mineração. Não houve pré-venda, não houve alocação para a equipe dos fundadores. Cada CAS em circulação, então, foi minerado em um ambiente competitivo. Tudo isso exatamente como o Bitcoin no ano de 2009. E isso tem consequências econômicas diretas que vão além do tokenomics. Primeiro delas, você não vai ver os VCs esperando o melhor preço para poder desovar na sua cabeça. Segundo deles, a comunidade que cresceu ao redor do token Caspa foi orgânica, sem nenhum CEO produzindo escândalo, sem nenhum fundo de marketing de dezenas de milhões de dólares, sem nenhum influencer pago tendo que estimular a compra desse token. A base dos holders defende o projeto porque acredita nele. E é exatamente o que aconteceu com o Bitcoin nos seus primeiros anos. O terceiro deles é o Dr. Somponlinski atuando ativamente no desenvolvimento do projeto. Esse é um sinal raro de comprometimento com o projeto a longo prazo. O caso é, então, em filosofia e em estrutura econômica, o L1 que chegou mais próximo do que o Bitcoin é. Motivo número 4 é que o roadmap não para. O caso não foi lançado e parou. Ele continua evoluindo continuamente e ampliando as suas bases para fornecer o melhor serviço para os usuários da rede. Hoje ele é o desenvolvedor mais ambicioso de Proof of Work que temos no mercado. O DEC Knight, que está previsto para o segundo semestre do ano de 2026, é o sucessor do atual protocolo de consenso da rede do Caspa. O DEC Knight é adaptativo. Ele ajusta as condições da rede em tempo real e elimina os limites pré-configurados. O resultado prático disso é uma resistência maior às falhas, caminho para blocos serem processados abaixo de 100 milissegundos e confirmações mais consistentes mesmo quando a rede está sob forte pressão. E para aplicações financeiras de alta frequência, baixar o seu processamento de 100 milissegundos para apenas 50 milissegundos não é algo trivial, é algo crucial. E a visão de longo prazo, então, para o Dr. Somponlinski desenvolver dentro do protocolo é construir o seu próprio DeFi nativo sem os riscos de execução das outras redes, como é o caso da Ethereum. Toda a lógica de execução vai rodar fora da rede, mas as provas criptográficas que certificam que tudo foi feito corretamente serão verificadas pelo consenso do CASP. Em termos simples, empréstimos, staking swaps, tudo verificado pelo mesmo consenso descentralizados dentro do protocolo CASP, sem pontes e sem fragmentações de liquidez. Com 100 blocos processados por segundo em VPROGs, o Caspa então seria a rede de processamentos mais rápidas de Proof of Work do mercado. Isso ainda está para o futuro, mas o caminho já está sendo construído. O motivo número 5 é que o preço não reflete o que a rede vem entregando. Em agosto do ano de 2024, o CAS atingiu seu topo histórico em torno de 20 centavos. Naquela época, a rede não tinha o crescendo, não havia o Tocata, não tinha os 10 blocos por segundo. Era apenas uma rede de pagamentos rápidos e apenas isso. Hoje, o preço oscila entre 5 e 6 centavos, cerca de 70 a 73% abaixo do seu topo histórico. Porém, o Caspa de julho de 2026 é um ativo completamente diferente daquele de agosto de 2024. Existe toda uma estrutura avançada operando em cima do protocolo hoje. O mercado acabou pagando mais caro para um token que tinha muito menos a entregar do que ele tem de tecnologia hoje. E isso é uma assimetria, é uma ineficiência de mercado. E é exatamente aqui que as oportunidades aparecem. Uma observação importante é que esses protocolos têm timelines pré-definidos, mas podem sofrer variação. Não é garantia que aconteçam nos prazos pré-determinados. A assimetria então existe, porém exige um horizonte de tempo mais longo de 18 a 36 meses. Diante de todas essas informações, o que um investidor blindado deve levar em consideração? 3 sinais específicos que podem definir se a tese está rumando em direção ao que nós acreditamos. O número 1 e o principal deles é a adoção dos desenvolvedores agora após a implementação do Tocata. Vamos observar então os números dos projetos que vão entrar dentro do protocolo KRC20. Acompanhamos então o ecossistema Casplex e a Igra Network, que hoje são os dois principais canais de desenvolvimento dentro do ecossistema. O número 2 seria a ativação do DEC Knight. Se seguir o cronograma conforme planejado até o final do ano de 2026, o Caspa vai capturar mais uma narrativa de implementação técnica bem sucedida. Teríamos então um consenso adaptativo que ainda não está precificado no token. O número 3 seria um movimento de listagem em grandes corretoras, como a Binance ou a Coinbase. O caso já passou por due diligence para listagem dentro dessas plataformas. Uma listagem confirmada seria então um catalisador mais forte de curto prazo que poderíamos ver nesse protocolo. O posicionamento dentro do token KAIS não seria um posicionamento âncora. Seria então uma posição satélite de 2 a 4% do seu portfólio. Isso dentro de uma carteira diversificada
com um horizonte mínimo de 18 a 36 meses. E na atual fase de ciclo, altcoins podem corrigir ainda mais antes de voltarem a subir. O caso, então, como uma altcoin, segue o Bitcoin e as correções de mercado. Dimensionar, então, o seu portfólio para sobreviver ao bear market é uma condição natural para que você possa capturar as grandes valorizações do bull market. O que diferencia o caso da maioria dos projetos dessa série é a proposta de não acredite em apenas uma narrativa e sim conheça a ciência que tem por trás dele. Verifique toda a execução e tenha paciência para fazer a sua alocação. Dr. Sompolinski não apenas promete, ele entrega e cumpre prazos. O histórico dos upgrades continua seguindo e sem falhas. Vamos monitorar. O Real-Time Decentralization é o Bitcoin descentralizado processado em apenas segundos, não horas. O Tokat está ativo com L1 programável. Já temos aqui opcodes com tokens nativos. 95% do supply já está em circulação e não houve pré-mineração. Não temos cliff de VCs. E o Deck Knight já está no horizonte para nova implementação dentro da rede. Preços 70% abaixo do seu topo, representando uma possível oportunidade no horizonte. Caspa não é uma narrativa de ciclo, é uma infraestrutura construída com base em ciência. A paciência é a ferramenta mais necessária para um investidor blindado capturar essa movimentação de mercado. Antes de fecharmos esse vídeo, gostaria de deixar bem claro que todos os dados aqui abordados têm um viés educativo. Não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Considere fazer suas próprias análises e tomar decisões com base nelas. Eu sou Leandro Guedes, esse é o Blindagem Cripto, nos vemos no próximo vídeo.